Ô, Rose, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque na manhã também, no final da manhã de hoje, nós tivemos na cidade de Fortaleza o desabamento de um prédio de 7 andares. A gente vai ter colocado daqui a pouquinho as imagens na tela desse desabamento. São imagens chocantes, a gente até viu já imagens de celulares do momento da queda. Esse prédio, ele é um prédio residencial e a gente vai acompanhando as informações. Já tem a informação de uma morte. O prédio Andréa desabou por volta das 10 horas, 10h30 da manhã. Os bombeiros já confirmaram 1 morto e 8 feridos. As ruas próximas ao imóvel estão interditadas, o local está isolado e o porta-voz do Corpo de Bombeiros evita estimar quantas pessoas estavam no local. O governador do Ceará, Camilo Santana, estava em Brasília e ele já retornou para Fortaleza para acompanhar então toda essa Foi um operação. Vazamento de gás, Zezé? Você que editou a matéria? Não tem nenhuma confirmação ainda sobre o que foi, o que aconteceu. Vamos aguardar, gente. E é o segundo prédio que desabou, Rose, em 4 meses na capital do Ceará. Em junho, um edifício residencial de 4 andares também desabou no bairro Maraponga. Ao todo, 16 famílias precisaram deixar o local naquela ocasião. Olha, gente, tem um caso aqui que foi trazido de um filho que o pai chegou lá nos escombros, Davi Sampaio Martins. Ele conseguiu ligar para o pai. E a época que está trazendo essa matéria. E ele colocou: pai, estou vivo, estou bem, fique calmo. Gente, que boa notícia para esse pai. Você imaginou? Nossa. De você, porque saber que você mora naquele lugar, que seu filho está lá dentro. E o menino conseguiu ligar, então ele está debaixo dos escombros, mas ele avisou o pai dizendo que ele estava bem. Graças Agora, a Deus, né? O governador Camilo Santana, o prefeito de Fortaleza, tem que começar a ver as coisas, né? Porque, segundo o desabamento em 4 meses de um prédio, não é normal um prédio cair dessa maneira. Tá faltando algum alvará, tá faltando o Corpo de Bombeiros lá fiscalizar, tá faltando fiscalização, né? Pra gente chegar a esse estado de ter uma queda de um prédio, tá faltando poder público. Eu fico pensando, Marcão, é que às vezes, como é que você vai saber se o cara construiu tudo com material de segunda, terceira, sétima? Né? Eu lembro daquela história lá do Narras? Sérgio Narras, no Rio de Janeiro, eu não me lembro há quanto tempo, mas próximo... Sérgio Naia. Sérgio Naia, próximo do Ano Novo. Palace 2. Isso, caíram 2 prédios, né? Foram 2 ou um só? Eu acho que foi só o Palace 2 que lá caiu. Lá no Rio de Janeiro, uma coisa chocante. E à medida que a investigação prosseguia, o que se via era que o material usado para erguer aquele prédio era assim... Não tinha como, aliás, todo mundo dizia que a surpresa era aquilo ter se mantido de pé o tempo suficiente para as famílias se mudarem. Então, eu acho que o que falta, sinceramente... Mas olha as imagens que a gente está acompanhando em conjunto com a Band News, as imagens do prédio, antes da queda. Então, né, a Defesa Civil e tudo mais, né, tinha que estar ali, será que não teve denúncia? Mas isso daí mostra que o material era de 5ª categoria. Né? Então, assim, o Naia, eu acho que ele não foi preso, gente. Sérgio Naia, eu acho que ele não foi preso mesmo, eu estou procurando aqui. Ou se ele foi, ele praticamente não ficou na cadeia, sabe? Num país em que a impunidade é a tônica da justiça, agora, gente, o que você vai esperar, sabe? O Palace 2, ele ficava na Barra da Tijuca, um bairro nobre do Rio de Janeiro. Ele caiu em 1998. Na época, o Sérgio Naia, que era o proprietário, né, o dono da construtora, ele era deputado federal na época. E ele foi absolvido do processo criminal em 2005 e ele morreu em 2009.
E aí a Foi gente tarde, vê, né? Vê a questão, né, também, além, lógico, que o pior sempre são as vidas perdidas, né? Mas pensar todo o sonho, né, que você tem na hora de comprar um apartamento próprio, de comprar uma casa própria. Quantos sonhos são depositados num prédio que vem ao chão? Eu acho que tudo isso, inclusive a perda de uma propriedade na Barra da Tijuca, é uma propriedade cara, a economia de uma vida inteira, com razão. Muita gente, se não morreu na queda, morreu do coração depois, né? Então, mas é horrível, sabe? Você ter esse tipo de coisa acontecendo com a frequência que acontece. Inclusive no Rio, há pouco tempo também, teve a queda de um prédio lá, que era de um miliciano também, sabe? Mas no Brasil, bandido se sente estimulado a continuar, porque compensa, o crime compensa no Brasil. Fazer o quê? Rose. Não, eu acho assim que a gente tem... Eu sei que o Corpo de Bombeiros, Zezé, quando você tem comércio, você tem algumas regras que você precisa cumprir e tem a fiscalização. Eu acho que talvez o problema é quando você não tem autorização. Por exemplo, uma pessoa montar um negócio, colocar um prédio novo, você tem que ter um monte de alvará, tem uma série de exigências. Nós vimos as imagens desse prédio. Será que os moradores não têm síndico, não teve denúncia? Porque de manhã, o bombeiro que deu entrevista, quando a gente estava colocando 90 minutos, ele disse que não tinha nenhuma denúncia, pelo menos de manhã, né? Em relação ao prédio. Agora, realmente, você tem 4 prédios caindo para o chão em pouco tempo, como você colocou, Marcão? Em Fortaleza foram 2 prédios em 4 meses. 2 prédios, então, em 4 meses. Então, você precisa investigar e avaliar, fiscalizar, na verdade, né? Se tem e punir, alvará gente. E punir. Agora, o problema é que a gente não vê punição, né, Zezé? Vamos pegar aqui Campinas, por exemplo. Como que é a fiscalização? Né? Aquela história da academia. Às vezes a gente tem da natação. Não tinha alvará. Tinha, Marcão, não tinha alvará. Da academia, você está falando daquele que as pessoas foram intoxicadas, né? Então, até você tem uma série de comércios em Campinas e que tem, por exemplo, um movimento, um tráfego de pessoas que pode não ter alvará. E aí, se acontecer alguma coisa? Agora o Carlos avisa aqui a gente que tem imagens do Palace 2, que caiu em 1998. Eu lembro muito bem desse caso, eu tinha 11 anos de idade, eu lembro que eu fiquei com pavor de prédio, que eu não ia... Minha avó morava num apartamento, quando eu ia dormir lá, eu ficava morrendo de medo, achando que ia cair o prédio também. Então, é uma história também trágica que, enfim, não deu em nada. Não deu em nada, o dono da construtora foi absolvido e é isso, esse é o Brasil. Porque até onde eu sei, né, quando você pega um alvará para construir um prédio, por exemplo, você tem aquele... você mostra o que vai ser feito, como é que vai ser feito, né? Mas o cálculo estrutural, que eu saiba, isso daí a prefeitura não fiscaliza. A minha casa não foi nenhum corpo de bombeiros, ninguém do corpo de bombeiros lá olhar para ver se estava seguro, se não estava seguro. Então, sei lá, sabe?